Olá, boa noite. Muito bem-vindo. Mais um episódio do podcast RK. Hoje vai ser um pouco diferente. Estamos aqui com o Dr. Avelino, Dr. Paulo, que são síndico e presidente do Conselho Consultivo do nosso condomínio. Vamos tratar de um assunto muito importante para todos os nossos condôminos. Uma decisão da Vara Ambiental que foi proferida no último dia 20 de novembro, que causou uma certa confusão aqui entre muitos moradores e a própria administração. Nós chamamos os senhores para poder tratar um pouco desse tema e resolver explanar um pouco mais para todos os moradores o que pode ter essas consequências desse processo. Vamos agradecer aqui aos patrocinadores da nossa noite. Primeiro, o Júnior Informática, que está sempre com a gente. Apoio Contabilidade, que é a contabilidade dos empreendedores do condomínio. E Veterinário Pet Shop RK. Você pode fazer tudo em um só lugar, desde a veterinária até o pet shop. Muito obrigado, Avelino, mais uma vez por estar aqui com a gente, seu Paulo. E vamos lá, que essa decisão que causou tanto espanto, né, nos nossos moradores aqui, que é um processo tão antigo, né, que, se eu não me engano, começou no ano 2000 e veio se desenrolando, e agora, 24 anos depois, uma decisão de um juiz causou esse espanto todo na nossa comunidade. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos aproveitando todas as oportunidades para esclarecer os fatos, porque realmente nos causou muita surpresa e até uma estranheza, porque é um processo que já completa 24 anos, né? E nós temos feito, né, desde quando nosso grupo, vamos colocar assim, né, assumiu o condomínio, que foi em 2010, temos trabalhado intensamente para resolver as questões ambientais, temos conhecimento naturalmente do processo, temos trabalhado nisso e temos feito o nosso dever de casa, né? Então o condomínio tem feito tudo o que pode, né? Às vezes nós temos limitações impostas pelo próprio poder público, porque tudo que a gente faz é com licença, tudo que a gente fez até hoje, tudo licenciado. Então, o que nós não fizemos, ou o tempo que nós demoramos para realizar, foi exatamente em virtude da necessidade de obter essas licenças. Então, em função disso, a gente tinha uma expectativa muito mais razoável, né? Então, não teve nada de razoável nessa sentença. Nós esperávamos o encerramento desse processo de forma muito mais tranquilo, muito mais compatível com a realidade do RK. Então, vocês já vinham esperando essa decisão agora nessa data, mais ou menos, de novembro? Aguardando. A gente não tinha uma ideia de data, né? Mas no início do ano, o juiz se manifestou no sentido de que estaria pronta a decisão. E em maio nós apresentamos as alegações finais. Inclusive, uma coisa interessante é que ele manifestou no sentido de que daria já estaria pronto para a sentença, né, o processo estava pronto para sentenciar, e aí nós intervimos no processo solicitando prazo para fazer as alegações finais. Inclusive ele indicou que estaria pronto para decidir, independente das alegações finais, que não haveria necessidade, porque já tinha formado seu juízo a respeito do processo. Mas concedeu, né, o prazo para apresentar as alegações finais. Nós apresentamos essas alegações finais em maio e ficamos na expectativa de uma finalização. Então, apresentamos alegações bastante robustas, só para ter ideia, né, alguns aspectos para os condôminos entenderem o que aconteceu, né, o que a gente apresentou e o que foi desconsiderado. Nessas finais, né? Nessas finais, exatamente, nas alegações finais. Para você ter ideia, nós trouxemos à luz do processo, né, provas que já tinham sido apresentadas, mas nós relembramos o juiz sobre a questão do ambiental do condomínio, que na verdade o RK ele foi criado numa área já antropizada, significa que aqui já tinha utilização, né, ou seja, já tinha presença humana aqui, não é recente, é antiga. Então desde a década de 70, né, 73, 75, houve desmatamento, virou pastagem. Teve um laudo da aeronáutica, laudo da aeronáutica, etc. E tal. Então, esse é um dos aspectos, né, que tem uma relevância. Um segundo aspecto, né, só trazendo esses pontos mais significativos, uma coisa que, inclusive, é bom a gente ter a oportunidade de esclarecer, porque a Rede Globo fez uma reportagem, né, e trouxe um especialista, tá certo? Esse especialista falou que a situação é grave do RK, que estava na área de proteção ambiental, etc. O GDF todo está dentro da APA São Bartolomeu. Para quem não acompanha essas questões, fica assustado, mas
A legislação sobre área de proteção ambiental ela é complexa e ela subdivide a área de proteção em várias sub-áreas. E tem as áreas que são mais sensíveis e as áreas menos sensíveis. No próprio PEDOT, que é o plano de organização, né, do território do GDF, o próprio PEDOT já estabelece, né, desde 2009, que o RK está numa área passiva de regularização. Ou seja, então não é exatamente como apresentou aquele especialista, né, falando que não poderia, etc. e tal. Então não é isso, não teve o dano que se apresentou. E além disso, além de não ter apresentado esse dano, nós fizemos aí o nosso dever de casa. O RK, hoje todos nós sabemos, né, tem o que provoca dano. Então, o problema do uso da água do subsolo, né, porque traz problema de reduzir, né, o volume do lençol freático, etc. Nós temos a área da CAESB. Não, eu lembro que tem muitos anos já dessa normação que foi proibido de utilizar poço. Eu tinha poço aqui em casa, mas acho que isso foi uns 20 anos. Exatamente. Então, nós usamos o poço artesiano, temos a área da CAESB, fizemos a rede de esgoto, não é isso? Fizemos a nossa rede de drenagem de águas pluviais, nós temos nossas ruas todas bloquetadas, não é por acaso, é exigência, né, do próprio IBRAM para poder liberar a pavimentação e que permite um pouco de permeabilidade. Eu me lembro que no início teve a primeira rua que foi feita de asfalto, e logo em seguida já não pode, vai ter que mudar todo o planejamento. Isso, tudo de bloquete. Do bloquete, porque a água consegue penetrar pelo bloquete e ir direto ao solo. Exatamente. Sem contar essa nossa rede, né, que a gente fez. É por isso que nós ficamos estarrecidos com a decisão, uma decisão totalmente absurda e desproporcional, porque só essa nossa rede custou 12 milhões de reais. Nós gastamos 12 milhões de reais nesses últimos 4 anos, né? Então, só essa parte agora. Sem contar o que a gente fez lá atrás, entre 2005 mais ou menos, até 2012 e tal, que a gente foi fazendo, fez em etapas, né, a nossa rede interna. Se nós atualizarmos tudo, ou se a gente falar assim, quanto custaria essa obra, eu não tenho dúvida que seria mais de 50 milhões de reais. Não tenho dúvida nenhuma. Seria mais de 50 milhões. Nós tivemos várias taxas extras também para cobrir essas obras do longo do tempo, lá atrás, agora, né, novamente e tal. Então, nada disso foi considerado. E isso estava ali, né? Era só ler aquele papel ali de sei lá, 30 páginas, para não sei, dava para ver tudo isso, mas nada foi considerado. Ele voltou lá atrás, né? Só para a gente trazer aqui por que vocês estão falando que é absurdo? Porque é o seguinte, vamos concentrar na sentença, tá? A sentença traz o seguinte, vamos derrubar tudo, beleza? Vamos derrubar tudo, né? Além dessa questão de não ter levado em consideração, o próprio derrubar tudo já é um absurdo, porque lá em 2007, o desembargador, né, o Ângelo Passarelli, já se manifestou que o condomínio RK é um condomínio consolidado, já era consolidado em 2007. Imagina mais de 15 anos depois, é claro que é consolidado. Aí você para e pensa, e a questão ambiental? A questão ambiental é o seguinte, na época o desembargador já se manifestou da seguinte maneira, como é que a gente vai derrubar um condomínio se o gasto, se o impacto ambiental para a derrubada é maior do que o impacto de mantê-lo? Em 2007 o desembargador falou isso. Imagina hoje, né? Na época a gente tinha 1.000 casas, hoje a gente tem as 2.000, mais os prédios, etc. Então só por isso já é absurda a sentença. Mas tem mais. Você imagina o seguinte, vamos seguir o raciocínio, vamos falar, tá bom, vai derrubar, vamos recuperar, ok. Então além de derrubar, vai ter que recuperar. Então vai ficar todo mundo sem casa e quem é que vai recuperar? Aí eu vou morar debaixo da ponte, debaixo do viaduto e ainda vou ter que pagar. Essa recuperação. Então, em casa eu vou recuperar. E aí pior ainda, aí eu vou ficar sem casa, vou para debaixo do viaduto e ainda vou ter que bancar uma multa de 200 milhões de reais. Onde? Como? Minha administração vai ter, você vai derrubar tudo. Então assim, é absurdo. Então assim... Uma coisa atrás da outra, só vai aumentando. Lógico, não tem lógica. E no caso, se fosse para revitalizar o Cerrado, no caso? A mata original? Revitalizar a mata original. Exatamente. É o que eles imaginam que teria aqui antes do que já não era. Que já era um pasto. Exatamente. Era um pasto. Eu vi que foi descrito pela Eunad, que era uma área de pastagem. Área de pastagem, exatamente. Então, um absurdo, né? Ou seja, também no condomínio, como eu já vi vocês comentando, também não fez parte desse loteamento à época, né? Foram outras pessoas ainda outro ponto de defesa. Na verdade, é o seguinte, o condomínio não fez parte, nós, moradores, não fizemos parte. Então, uma questão muito importante, que é o seguinte, nós, né, só relembrando aí, eu acho que é importante, principalmente para os moradores mais novos, o condomínio RK foi constituído em 1994, né? Formalmente constituído em 94. Então, vejam bem, ele foi constituído em 94 a partir de uma
divisão amigável, né? Então, o condomínio tem escritura. Inclusive, algumas pessoas, acho que é bom, já que a gente está trazendo esclarecimento, doutor Paulo, algumas pessoas têm falado, a escritura foi cancelada. É uma ignorância muito grande, porque as pessoas sequer procuram a administração para poder contestar o que a gente diz. Sai falando, inventando, colocando as pessoas, entendeu? Preocupadas, né? Demasiadamente preocupadas, né? E distorcendo as realidades. Então é o seguinte, o nosso condomínio tem uma escritura, né? Essa escritura foi registrada em cartório de imóveis, é uma escritura de divisão amigável. Essa escritura está valendo, tá? Ela é válida. Por quê? Porque ela não foi cancelada. O que dizem por aí, a escritura foi cancelada. Não foi cancelada. Ela foi suspensa. E qual a diferença de suspensa e cancelada? É da área total. Da área total. É a escritura porque... Não é que eu tenho aqui em casa do meu lote. Não, exatamente. Isso. Eu não tenho escritura individualmente. Por quê? Eu vejo pessoas preocupadas até com isso. Né? Os imóveis foram cancelados, a escritura não é isso. Não. A minha continua ali, a total. Sim, não foi cancelada. Essa conversa de cancelada está equivocada, né? Para dizer o mínimo. A matrícula foi suspensa. Qual foi a razão? A matrícula suspensa significa que não pode avançar o processo de regularização. Porque quando você suspende a matrícula, você não pode fazer ali o desmembramento dela. Então, esse foi o objetivo do desembargador quando ele foi suspender a matrícula. Tá? Não é no sentido de cancelar. O cancelamento da matrícula poderá ocorrer se o judiciário entender por meio de sentença que a matrícula não é válida, que o processo não valeu, que teve fraude, etc. Aí pode vir a ser cancelado? Pode vir a ser cancelado, sim. Tá? Mas hoje não. Hoje nós temos... E é outro processo, né? Que não outro processo. Exatamente. Outro processo que é da questão fundiária. Não, então tem questão ambiental. É lógico que uma coisa meio que contamina a outra, porque existe na própria legislação ambiental existe a diferença de você causar um dano na sua área ou causar um dano na área pública. Então, isso está interligado esse assunto. Por isso que a gente agora vem tratando os dois assuntos. Tá? Algumas pessoas estão perguntando por que nós temos tratado, por que nós estamos tratando também da questão fundiária, por que a gente está avançando nessa discussão, sendo que a questão é ambiental. Porque a questão fundiária ela vem também junto, atrelada. E a gente está sendo tratado pelo Ministério Público, né, particularmente por uma parte do Ministério Público, como sendo grileiros, como sendo pessoas né, que fizeram as coisas. E não é verdade, porque se o condomínio foi criado em 94, somente no ano 2000 que foram dado início a escritura, foi dado início à ação civil pública, né? Então, o que aconteceu? Durante 6 anos, todos nós estávamos vendidos, concorda? Você pode até não ter comprado o seu, eu posso não ter comprado o meu, mas alguém já tinha comprado com a expectativa de que era uma área particular. E aí, considerando que estava suspensa em função de um processo judicial, naturalmente todo mundo continua nessa esteira entendendo que era área particular e assim entendemos também, tá? Então, essa discussão, né, também traz essa questão, que o condômino é de boa-fé. Então, o princípio da boa-fé é extremamente importante ser considerado. Então, esse ônus também não deveria vir para os condôminos, porque nós somos os de boa-fé, não foram nós que pegamos a terra dividindo. Isso é não somos nós, exatamente. Depois de você também. Na verdade, nós assumimos uma responsabilidade, né, que nós não temos sobre o loteamento. Igual, por exemplo, quando eu comprei meu lote, eu não sabia absolutamente nada do que deveria ter de infraestrutura, eu não sabia. Né? A maioria das pessoas, a mesma coisa, comprou o lote, já tem escritura, tem, então beleza, vou comprar meu lote aqui. Mas tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, ok. Eu desconhecia a legislação. Nessa época, como todo mundo, Brasília era terra, tudo, exatamente, era tudo terra mesmo. Então, quer dizer, não dá para você exigir, né, um loteamento todo arrumadinho e tal, né? Porque a gente estava vindo com uma opção de moradia, não é isso? Então não tinha como trabalhar nessa linha. Então, tem que se afastar também essa questão da culpa, né, dos condôminos. Nós somos todos adquirentes de boa fé. E nós não temos responsabilidade sobre eventual problema que tenha ocorrido lá atrás. E nós temos procurado fazer o nosso papel, né, com toda a responsabilidade ambiental, transformando o condomínio. E aí, o que eu te digo é o seguinte, para fechar essa parte aqui, né, a questão da sentença, ela foi feita, como você bem mencionou, lá com base em 2005, tá certo? E agora vamos imaginar uma outra situação, que o condomínio, no ano 2005, ele não tivesse dano quase nenhum, tivesse uma coisinha mínima, e agora tivesse um dano muito grande. É
É óbvio que o Ministério Público pediu a perícia hoje para poder falar, olha como é que está aqui o condomínio hoje. Como é a mudança, né? A ação, estou trabalhando a seguinte hipótese, a ação começou no ano 2000, tinha um pequeno dano, agora em 2024 tinha um dano imenso. Então o Ministério Público viria aqui com toda certeza para poder ponderar o dano causado e o que aumentou nesse período. E iria meter caneta na gente pelo que aumentamos. Agora, como aconteceu o contrário, tinha um dano X e nós acabamos, nós mitigamos todo o dano, resolvemos todo o problema, não foi pedido perícia, entendeu? Que foram aquelas erosões, né? Que, sim, exatamente. Né? Exatamente. Trabalhou muito agora, sim, inclusive. E nós colocamos, e não precisava pedir perícia, todas as informações nós colocamos no processo. Tudo que a gente fez foi colocado no processo, o juiz estava informado. Então eu poderia pedir a perícia do Ministério Público, vai lá e confirma isso aqui, né, se ele realmente estivesse preocupado com o meio ambiente. Infelizmente, o que a gente, a crítica que nós temos, a sentença, é que ela não há, na sua essência, uma preocupação com o meio ambiente. Porque a própria destruição do condomínio geraria um dano muito maior do que eventualmente teria causado dentro da lógica deles lá. Não existe a lógica de repouso que era. Não existe. Antigamente. Então, é realmente um absurdo. E de 2005, quando foi dada essa sentença, o condomínio foi obrigado a começar a fazer obras de reparo já desde essa época, não foi? Na verdade, é o seguinte, quando deu 2005, que deu essa... a gente tinha uma licença, até 2008, né, Paulo? Que a gente tinha uma licença para fazer a obra de drenagem, aí num determinado momento ela foi cassada, né? A licença para a obra de drenagem ela foi cassada. E aí nós ficamos na luta de 2010, né, quando a Dona Vera assumiu, não é isso? Nós ficamos 2010 até uns 2 anos, não foi? Para poder conseguir, ficamos praticamente 2 anos aí lutando para poder conseguir. Mas já era uma exigência as drenagens pluviais. Sim. A drenagem já era uma exigência. Porque era um dos maiores danos que o causava, era que descia aquela água lá pela principal e corroía tudo lá para baixo, né? Eu posso falar com mais detalhes a partir de 2014, quando nós assumimos, 2014, porque 2014 a gente participou da audiência, eu participei de audiência, onde a gente levou uma proposta, fez uma defesa no processo, e nós levamos uma proposta, porque o grande problema nesse período, 2008, 2010 e tal, é que não se tinha uma solução para o sistema de drenagem. Então nós ficamos com as mãos amarradas, né? Nós condomínio, né? Não tinha como colocar, por quê? Porque nós não tínhamos espaço para colocar as bacias. Então tinha um determinado momento que a família Porto tinha autorizado, depois eles desautorizaram. Aras, né? Isso, depois queriam valor, e queria dinheiro, e ficou um negócio complicado. E a parte de baixo ali, né, a gente nunca tinha efetivamente recebido aquela área de forma definitiva, né, essa área verde que nós agora temos, que nós agora recuperamos, né? Então, a gente tinha um impasse, uma dificuldade para colocar nossas bacias. Foi em 2014. Para conceitualizar, quem não sabe, nós temos 2 grandes bacias de contenção de água, uma no final do Centauros e outra lá perto do Antares. Do Antares, lá perto do rio. São obras de quanto? 1.000 metros, 2.000 metros de bacia? Não, elas têm 180 metros de comprimento, né, 180 metros de comprimento por 40 metros de largura. São 2 bacias gigantes que o condomínio construiu desses anos para cá, fez todas essas nossas águas pluviais, todas vão para essas bacias para evitar que vão de uma vez para o rio que passa ali, o Rio São Bartolomeu. Então o condomínio tem feito essas obras, tem anos, está pronto, se quiser ir lá visitar, pode visitar. Nós convidamos, tinha uns sábados, né, que o pessoal podia ir lá às vezes. Nós convidamos as pessoas, convidávamos todo sábado, né, para as pessoas irem lá. Muitas pessoas foram lá visitar as obras e tal. Eu já fui. Então é muito interessante, né, quando a gente olha lá, a gente realmente toma... Hoje quase que não dá para ver muita coisa, né, porque está tudo enterrado, né, a rede está toda enterrada e tal, só dá para ver as bacias e tal. E os dissipadores, só de ver o dissipador realmente a gente vê a obra. E quem vem lá de Sobradinho também, se olhar para o nosso condomínio, dá para ver um pouquinho daqui, fizeram uma estrada agora, tem a estrada daqui pelo Antares que desce até a bacia. Isso. E nada disso o juiz... Nada disso foi levado em consideração. Foi levado em consideração. Nada foi levado em consideração. Todas essas obras que nós gastamos milhões de reais, taxas extras, não valeu de nada. Consideração, Isso, e nós, quando nós apresentamos a proposta de acordo lá em 2014, apresentamos para o juiz, aí pedimos auxílio lá para o doutor Dênio, né? Falou, doutor, você podia nos ajudar aí a entabular um acordo com as partes para a gente poder conseguir autorização para poder fazer
as bacias e tal, porque eu não tenho como fazer as bacias. Não dá para recuperar sem ter as bacias. Ele falou assim, ó, vocês se viram aí, em outras palavras, vocês se viram aí. Com os vizinhos, no caso. Se viram aí, consegue um acordo e traz aqui que a gente vai homologar o acordo. Então, assim, e esse acordo com o Aras, mas assim nós conseguimos. Demorou anos também, né? Demorou, porque a gente tinha eles tinham uma contenda com a gente e tal, né? Em função dessas questões, que a água descia, estragava lá. Nós começamos a fazer o nosso trabalho, nós começamos a fazer ali alguns trabalhos de manutenção, evitando, né, que aumentasse a erosão. Que aumentasse a erosão. Fizemos vários bolsões, né? Inclusive, primeiro deles foi na área deles ali, pediu fazer e tal, e começamos a reduzir o impacto. Inclusive foram tapados agora, nesses bolsões. Sim, exatamente. No final do Centauro que tinha. Isso, porque não precisamos mais deles. E a área da bacia do Antares? Sim. Era de quem? A bacia do Antares, inclusive, nós fizemos até uma alteração no projeto, que a gente estava prevendo fazer as duas bacias as duas bacias lá no Centauros, né? Na área dos portos. E aí ocorreu o seguinte, só que tinha um problema, né? Nós tínhamos aí um problema que a gente ia enfrentar, nós avançamos na obra, mas sabíamos que, num determinado, a gente ia ter que atravessar a obra na área dos passos ali, né? Naquela área ali que é ocupado hoje por Advânio. E aí a gente provavelmente ia ter uma dificuldade. Mas o que aconteceu? Quando, logo no início da nossa gestão, nós iniciamos vamos fazer a perimetral do condomínio, chamamos um topógrafo para fazer a perimetral do condomínio. E quando eles entraram, tinha que fazer, nós tinha que fazer, afinal de contas, tinha coisa, a gente não sabia até onde que ia o condomínio, nossa parte, foi, então vamos fazer esse negócio. Quando nós fizemos, foi até difícil para eles fazerem, foram ameaçados e tal, toda uma dificuldade. Mas conseguimos fazer, e aí eles nos acusaram de esbulho, né? Falaram que a gente estava entrando na área deles. E aí nós pegamos o limão e fizemos a limonada. Exatamente. Aí nós pegamos o limão e fizemos a limonada, que aí a gente entrou com a defesa no processo e falamos que nós não entramos na área deles, que a área era nossa e que a gente cuidava, etc, etc. Então, com isso, o que aconteceu? O juiz reconheceu, né, que reconheceu a nossa poligonal e nós recebemos a área, né, na justiça. Então, com essa... Aumentou então um pouco, na verdade. Sim, a gente não tinha... Reconstituiu, né? A gente não tinha... Essa área não era controlada, digamos assim, por nós, entendeu? Então, que é lá onde está a bacia do Antares. Toda aquela área verde, né? Tanto o laguinho, você lembra que o laguinho era fechado, a gente não acessava o laguinho, lembra? Ah, esse laguinho dos peladinhos agora. O laguinho ali, todo o laguinho descendo ali e tal, toda essa área nossa, nós revemos essa área, né? Nós realmente recebemos essa área. Vai lá embaixo até a cachoeira. Isso. Desce ali onde a água do laguinho desce, até lá embaixo no córrego. Aí vem a bacia e mais pra frente vai até a cachoeira. Tudo ali agora é a área do Ricardo. Regulamentado? Né? Regulamentado na justiça, né? A justiça reconheceu a poligonal. Então nós temos aquela área ali, e aí quando nós... É óbvio que se a gente estava com esse processo na justiça, jamais poderíamos atravessar a rede pela área deles que eles não iam deixar. Entendeu? Aí falamos, então vamos tirar a bacia de lá, vamos trazer para cá. Aí passamos a bacia para o Antares e aí a coisa avançou, né? Aí a coisa avançou. A gente ficou com as duas bacias. Já está 100%? Tudo pronto? 100%. Nós temos assim... É claro que num sistema tão complexo, tão grande como esse, a gente tem alguns ajustes a serem feitos. Manutenções também, né? Manutenções, a manutenção tem que ser feita continuamente. E aí a gente tem boca de lobo, vamos aumentar essa boca de lobo, vamos colocar mais uma boca de lobo. Sim. Mas pequenos detalhes internos. A parte externa está funcionando perfeitamente, tudo concluído. Olha que ótimo. Né? Senhor Paulo, só quer incluir alguma coisa? Fica à vontade. Talvez você está anotando algumas coisas aí. Vamos lá. E, se me permite, claro. Vou começar do começo também. Ótimo. O condomínio RK, gente, ele foi constituído a partir de uma escritura pública outorgada pela Terra Cap. Estou dizendo isso bem pausadamente, porque tem pessoas que não acreditam que o RK é o único condomínio do Distrito Federal que tem uma escritura que foi assinada pelo diretor jurídico, diretor fundiário e presidente da Terra Cap. Em que ano isso, pô? 1994. Então essa é a data marca oficial do início do RK. Isso. Então, vejam só. Aí, esse ato não tem vício nenhum nele. É um ato perfeito. É um ato perfeito. Foi gerada uma escritura pública, como o Avelino falou, e registrada em cartório.
essa escritura ainda é válida. Vai ser anulada? Eu não sei, ninguém sabe. Por quê? Porque anos depois muda a direção da TerraCap, eu não sei se por problemas políticos internos deles, não sabemos a razão, resolveram questionar o ato feito pelos administradores anteriores. Os novos administradores resolveram questionar e entraram na justiça pedindo a anulação dessa escritura. Pediram anulação. Até hoje essa escritura não foi anulada. Por que o Avelino falou e explicou que ela está suspensa? Está suspensa por quê? Porque se ela não tivesse suspensa, tivesse válido, nós já teríamos regularizado os lotes de cada um. Teria tirado uma escritura de cada lote. Mas não podemos mexer nessa escritura pública, registrada em cartório, válida até o dia de hoje. Tá? Então, a partir dessa escritura, desse acordo feito com a TerraCap, as pessoas da época que fizeram a permuta e receberam essa área, não só essa área do RK, essa área da frente do RK também, a área dos fundos também do RK, todas essas glebas fizeram parte desse acordo. Então, essas pessoas que receberam constituíram o condomínio. Ah, mas não foi legal, foi informal, como existe em todo o DF. Condomínio informal, ou condomínio irregular. Então, todas as pessoas que moram aqui sabem, ou deveriam saber, dessa situação, que aqui é um condomínio informal. A pessoa não pode alegar que veio para cá sabendo que ia ter uma escritura pública, porque não tem. Não, todo mundo sabe que não é regularizado. Exatamente, não é regularizado. Então isso é um ponto muito importante. Inclusive, só um minuto, por isso que quem compra a casa aqui não pode fazer um financiamento bancário. Exatamente. Então não tem como você alegar que não sabia, né? Então, aí, vejam só, nós, quando estamos constituídos em cima de uma área que foi outorgada pela TerraCap. E ontem, à tarde, por sinal, numa discussão lá na TerraCap, eu falei, olha, que eles disseram, não, mas esses homens que fizeram esse negócio lá atrás da TerraCap, cometeram ilícito, improbidade, problema da TerraCap. Para nós, não existe o José, o Pedro ou o Manuel lá na TerraCap. Existe a instituição TerraCap que outorgou uma escritura pública, gente. E que está válida até hoje. Isso é um ponto importante. Quando eu estava lendo sobre a reunião, que a TerraCap se propôs fazer um acordo desde que a gente concedesse, né? Que seria terra pública. Totalmente ao contrário que a gente acha desde quando veio morar aqui. Então, eu digo, olha, aí eu falei ontem lá na reunião, eu digo, olha, eu acredito que a instituição TerraCap tenha um corpo jurídico capaz de verificar, analisar, fiscalizar um ato como esse que foi praticado e ver se ele é legal ou é ilegal. Então, esse corpo jurídico da TerraCap, o diretor não gostou muito disso que eu falei lá. Não, quando afronta, são acostumados. Por quê? Porque existe um corpo jurídico para quê? Exatamente para verificar a legalidade das coisas. Então a TerraCap assinou e registrou em cartório. Vou fazer aqui, mudar um pouquinho de assunto dentro dos temas que estão propostos, que é sobre uma multa, que as pessoas dizem que o condomínio, algumas pessoas de má fé dizem que o RK tem uma dívida de uma multa de 22 milhões. Não existe dívida, não existe. Que é de 2005. Da ação que foi proposta no ano 2000. E 2005 foi... Houve uma decisão liminar lá, nesse processo. Então, gente, não existe uma dívida, existe um pedido do Ministério Público que é contra nós, o Ministério Público que é contra a instalação do RK e a manutenção do RK,
ele é o autor da ação. Então, ele pediu para o juiz estipular uma multa de 22 milhões, pedido. Agora, nessa sentença, o juiz, não reconhecendo tudo que nós fizemos, porque nós cumprimos todas as exigências ambientais, Ministério Público pressionando o síndico, pressionando para a gente fazer as obras de águas pluviais, a drenagem, né? e outras benfeitorias, fizemos tudo que foi solicitado fazer. Isso é uma dúvida até minha também. Essa multa seria se a gente não cumprisse o que foi determinado... Vou continuar. Nesse Vou caso, continuar né? explicando. Uhum. Então, aí o juiz, sem considerar tudo que foi feito, deu uma sentença quando, não considerando a obra de drenagem, a recuperação ambiental, né, o PRAD, recuperação do meio ambiente, tudo foi feito, e atendendo ao pedido lá do ano 2000, ele determinou que seja paga essa multa. Mas nós estamos recorrendo. Um corpo de advogados, estamos procurando todos os canais possíveis, todos, onde tem possível canal para a gente ir, nós vamos. E vamos recorrer dessa sentença e acreditamos que no tribunal essa sentença será revertida. Explico melhor. Uma multa pedida pelo Ministério Público, ela só pode se transformar numa dívida se houver uma sentença irrecorrível, ou seja, trânsito em julgado, quando não se possa mais recorrer. Então, a dívida não existe. Existe um pedido do Ministério Público que foi reconhecido, foi dado pelo juiz, pedido do Ministério Público, e o juiz entendeu que deveria aplicar a multa. Mas nós estamos recorrendo. Enquanto não houver o trânsito julgado, não existe essa multa. Não existe, porque a gente fica em pânico dizendo que os nossos imóveis serão derrubados. Porque a sentença só vai produzir efeito depois do trânsito em julgado. Em todas as instâncias. Em todas as instâncias, tá? Agora, o juiz determinou que a gente não suspenda todas as obras. Por cautela, nós suspendemos e recomendamos aos condôminos que também suspendam. E qualquer tipo de obra? Qualquer tipo de obra. Reforma? Qualquer tipo de obra. Ele falou obra em geral, ele não especificou, não detalhou. Então, nós recomendamos que parem também, até que haja a primeira manifestação do tribunal sobre os efeitos em que a sentença, o nosso recurso de apelação será recebido. Tem ainda um detalhe, você esqueceu de falar. O Ministério Público vive de olho no RH. Vive de olho. E após essas obras, eles mandaram aqui técnicos do Ministério Público para verificar o resultado. O estado tranquilo, né? Tem um laudo aprovando as obras. Tem um laudo. Pequenas observações de ajustes na obra, mas fala, atesta lá que a obra está beleza e tal. A questão é a seguinte, né? São dois. Nós temos, inclusive, né, só para entender que a gente tem feito esse trabalho todo muito bem fundamentado, tem um TAC com o Ministério Público, né? É uma outra procuradora, mas é o Ministério Público, é uma instituição só para fazer, exatamente. A instituição do Ministério Público tem um TAC com o Ministério Público, você vê como é que as coisas são complicadas, né? Um TAC com o Ministério Público para a realização da obra, com acompanhamento da promotoria, periodicamente a gente tinha que fazer os relatórios, etc. E no fim da obra foi feita uma vistoria do Ministério Público, uma perícia, e indicou que está tudo ok, precisava fazer uns pequenos ajustes, porque começou a chover, aí onde a gente não conseguiu cobrir, aí surgiram algumas pequenas sulcos, assim, tudo também já foi nada, já foi corrigido. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito estranha, né? E o juiz não considera nada disso. Nada disso. Não considerou absolutamente nada. Inclusive, desculpa, mas essa questão do Ministério Público é tão estranha que, aparentemente, quando a gente olha o processo, você pegar o processo e começar a estudar o processo,
você verifica o seguinte, embora lá no primeiro momento o Ministério Público peça derrubada e tal, até 2005 acontece isso, depois que o desembargador se manifestou, né, que deveria ter sido considerado pelo juiz, que já houve a manifestação de um desembargador falando que não era o caso, né, mas a partir daí o Ministério Público começa a bater mais na tecla da solução dos problemas ambientais. Então o Ministério Público começa a bater nisso. Mas o juiz, né, nem isso considera. Até o Ministério Público que bate, né, ele ainda evoluiu um pouco, acompanhou um pouco o andamento do processo. Mas o juiz não. O juiz voltou lá no início e deu tudo que foi pedido lá no início, sem levar em consideração os avanços. E nós temos um prazo para fazer recorrer dessa decisão? Tem. Nós entramos agora com os embargos declaratórios. Sim. O prazo para a apelação é de 15 dias úteis. Foi dia 20, né, a decisão? Sim, mas o negócio do direito sempre tem um mais. Tá. Mas quando a gente entra com os embargos, o prazo da apelação é suspenso. Então, enquanto o juiz não se manifestar sobre os embargos de declaração, o prazo está suspenso. Como nós vamos ter agora, dia 20, salvo engano, no começo, vai começar o recesso forense, aí só volta em janeiro, nós acreditamos que o nosso prazo de apelação vai lá pelo meio do mês de fevereiro, provavelmente. Entendeu? Não é porque seja o prazo direto, não, é por causa dos embargos, que nós entramos no dia que a gente entra com os embargos, interrompe o prazo para o recurso de apelação. Então, eu quero reforçar aos nossos condôminos que não é para ficar tranquilo, não. Não é para ficar tranquilo. Mas não é para entrar em pânico. Não há razão para pânico. Nós estamos buscando, batendo em todas as portas possíveis. Tivemos uma reunião essa semana passada, sexta-feira, com a Procuradora-Geral do GDF, o chefe da Defensoria do GDF e todos os procuradores que estavam presentes. Foram unânimes em considerar a sentença um absurdo, fora de propósito. Importante isso. O próprio GDF é réu no processo e vai recorrer também. O próprio GDF. E nós estaremos com o governador, né, Valente? Amanhã, cedo, né? Mas mas ele não vai publicar, mas ele... ainda vai demorar uns dias para sair. Já teremos que atualizar isso aí. Ótimo, que bom. Amanhã, mas estaremos com o governador amanhã, numa audiência para tratar de quê? Dessa sentença. O governador já está ciente, né? O deputado João Cardoso foi a ele pediu para a procuradora se reunir conosco, então tem todo o interesse. Já tivemos também anteriormente uma reunião no gabinete da vice-governadora. O deputado João Cardoso também conversou com todos os deputados da Câmara Distrital e todos os deputados assinaram como se fosse um manifesto, um ofício, né? Um ofício. Todos eles apoiaram a nossa em apoio. Inclusive, o João Cardoso vai estar aqui semana que vem, pessoal. Já marquei com ele. Ele também quer vir aqui conversar com a gente sobre essa questão, algumas outras também. Agradeço já ao deputado João Cardoso. Ele tem sido um grande parceiro nosso em várias questões, né? E essa, inclusive, ele fechou a agenda para poder trabalhar pelo RK. Então, assim, realmente a nossa gratidão é muito profunda ao trabalho do deputado João Cardoso, que tem sido e vocês estão certos, tem que procurar essa hora, todo o apoio que tiver. Todo apoio, nós estamos buscando todo apoio político, indistintamente, porque nós queremos todos que podem somar a nossa causa e nos ajudar a sair desse momento de turbulência. E nós temos convicção que a gente vai superar isso. Então amanhã nós estaremos com o governador Ibanez tratando desse assunto. Vai ter uma solução assim? O governador vai pá? Não é assim. Mas estamos fazendo uma construção para quando o recurso chegar ao tribunal, ele seja recebido de uma outra forma, não considerando que nós somos grileiros, que nós somos pessoas que invadiram isso aqui, nada disso, para que seja já outros olhos. Nós temos agora todos os deputados distritais apoiando a nossa causa, a Procuradoria do GDF e também o governador do DF.
Então, ótimo, eu acredito que nós vamos ter êxito. Então, mais ou menos para fevereiro, que o senhor falou que deve... Acredito que sim. Então, vocês têm muito trabalho até lá, hein? Com certeza. De dezembro e janeiro, sem férias. Cancelaram as férias já. É isso aí. Tá certo. Programação é trabalhar para a gente poder reverter lá no nosso Instagram, eu abri uma caixa de perguntas para os moradores e eu separei algumas perguntas aqui, dentre todos que nós recebemos. Até vou falar para quem perguntou. Gente, teve muita pergunta que era sobre outro assunto. Até peço para vocês, mais para frente, quando passar todo esse período, a gente viu um dia aqui para tratar de assuntos gerais do condomínio, que tem muita gente querendo saber de outras coisas. Mas, por exemplo, o laguinho que a gente falou, ele já fez parte por exemplo, da contenção do desastre ambiental? Foi uma maneira de já tentar melhorar um pouco o desgaste ambiental? Porque eu vi que aquela área toda foi reflorestada, né? Sim, do laguinho. sim. Já faz parte da... Não, na verdade a área do laguinho, ela faz parte de uma recuperação ambiental ampla, recuperação ambiental, isso, mas ela não é exatamente da obra de drenagem. Essa foi feita a partir de uma discussão anterior que nós tivemos em relação a uma ação, né, contra o ex-síndico, uma ação de criminal mesmo, de ter feito ali o CCE, porque ali o CCE era uma área próxima a nascentes, então teve um relatório do Ministério Público e teve aí... O CCE é o do parquinho ali. O CCE é parquinho, isso é aquela área, o campinho e tal, toda aquela área ali está próxima à nascente, então em virtude disso, né, foi aberto um inquérito e depois uma ação pessoalmente, porque é crime ambiental, contra o ex-síndico, né, o Laércio. E aí, essa ação estava avançando e quando nós tomamos conhecimento que essa ação tinha lá um pedido do Ministério Público para derrubar o parquinho, aí nós procuramos intervir como interessado no tema, né? E não para poder discutir a questão do Laércio em si, do dano em si que ele provocou, mas discutir a questão a possibilidade de manter o parquinho. Né? Então, do parquinho e tal. Então nós conversamos com a procuradora que era responsável pelo caso, e levamos para ela a nossa preocupação e ela entendeu, né, que é o único espaço que a gente tinha, etc. e tal, que tinha e a gente propôs da comunidade, as crianças, né? Então a gente fez a recuperação em virtude desse TAC específico então tem um TAC específico do parquinho. Sim. Então aquela recuperação ambiental que envolve aquela área do laguinho foi para poder manter o parquinho, o CCE, tudo legal. Ali. Foi ali que foi naquela época que nós conseguimos também colocar a grama sintética. Nesse TAC a gente conseguiu, porque nós fizemos caixa de filtração, tal, outras coisas para compensar, né? E aí a gente conseguiu a aprovação. Foi o projeto aprovado em IBRAM, aprovado pelo Ministério Público, tal, então tudo direitinho. Né? Então foi uma outra. E tem outros planos já para recuperar mais alguma parte ambiental do condomínio? Bem, nós temos a nossa área verde que a gente vai discutir ainda, o que podemos fazer, mas nós temos uma preocupação especial, né, com alguns espaços aqui ainda, tá? Mas como nós temos uma área verde, a gente precisa avançar um pouco na regularização, né? Porque, por exemplo, nós temos ali naquela área verde, que são mais de 20 hectares de área verde. Ali para o Antares? No Antares, exatamente. Toda aquela área de declividade, ali toda a área ela pode ser, porque ela não pode ser aproveitada de outra maneira. Então a única maneira ali seria fazer plantio. Mas a gente está, estrategicamente, a gente está aguardando um avanço no processo de regularização para que a gente possa trabalhar essa área como compensação ambiental, porque vão surgir, né? Então, na hora que a gente for negociar lá na frente um desfecho dessa ação, por exemplo, ou na regularização, a gente tem um espaço para falar, não, a gente pode fazer uma compensação. Já tem espaço aqui para fazer plantio, porque é mais ou menos o seguinte, se você coloca já, adianta, depois você tem um gasto. E depois que precisar não tem. Se tudo isso a gente fez e não teve reconhecimento, aí você imagina, se a gente avançar, e depois além disso, você fala mas nós fizemos isso, mas você já fez. Você vai ter que fazer mais isso, mais isso, mais isso. Vai deixar, na manga ali. Na manga, exatamente. Aí tem um espaço, dá para trabalhar na manga ali. Temos ideias, né? Não projetos fundamentados, porque esses projetos exigem, né, uma análise do objetivo do projeto. Então, vai ser para compensação. Tem espaço para fazer compensação ambiental. Legal. E essa é a nossa ideia. E outra dúvida de um dos moradores, foi contratado um advogado específico para esse processo, além que o do condomínio já possui? Isso aí, inclusive, vai ser um objeto, né, de assembleia, a gente vai fazer. Vamos falar logo aqui, doutor Paulo, que a gente vai fazer a assembleia aí no início de janeiro. Tem a pergunta da assembleia também. Já tem gente querendo saber quando vai ser a assembleia. Nós vamos fazer uma assembleia, né, no início de janeiro,
provavelmente dia 12 de janeiro, tá? A gente deve estar mais ou menos programando para essa data. Nós até pensamos em fazer esse ano, mas tem coisa que não adianta você ir para a Assembleia sem ter algumas coisas bem estruturadas. Mostrar as alternativas. Isso, a gente precisava ir com foco. Viajar. E aí, para ele fazer agora dentro do mês de dezembro, fica ruim, porque muita gente viajando e tal. Então a gente quer fazer no momento que as pessoas estejam aqui. Então a gente vai fazer no início de janeiro e vamos tratar dessa questão do escritório. Por quê? Porque nós temos aí uma questão, né? A gente puxou essa parceria com o advogado Mário Gilberto, porque o nosso escritório, né, que cuida, que é o Salles e Salles, né, o Dr. Wagner Salles, é um excelente advogado, né, um processualista e tal. Mas nós entendemos que, diante do contexto, a gente não pode, digamos assim, ficar com os ovos numa bacia só, porque se a gente se quebra ali, então é muita responsabilidade. Advogado então, é mais específico dessa área? Nós buscamos o Dr. Mário Gilberto, né, que é um grande especialista, né? E além disso, nós percebemos o seguinte... Com êxito em várias causas com êxito, de outros condomínios. Já tem experiência nessa área. Muito, 40 anos de experiência. Ele, inclusive, agora, ele é que é o... Não sei se você ouviu dizer, mas recentemente o Jardim Botânico ganhou uma causa... O que aconteceu? O que aconteceu com o Jardim Botânico? O Jardim Botânico fez um acordo com a Terracap para fazer a regularização. Mini chácaras, não foi? Não. Mini chácara é outra coisa. Estou falando do Jardim Botânico mesmo, tá? O Jardim Botânico fez um acordo com a Terracap. Como é que foi esse acordo? Constou no acordo o seguinte, existe uma discussão judicial da terra, né? Então, a gente vai pagar, né? O condomínio vai pagar a terra de novo, entendeu? Considerando que é pública, certo? E aí... mas se depois ficar, como está judicializado, quando resolver isso aí, se ficar definido que a terra é particular, a Terracap tem que devolver. E aí o que acontece? Ocorreu a regularização nesses termos. E em cada contrato, cada escritura individual estava com isso aí. Se lá na frente tiver uma sentença diferente, né, determinando que a terra é privada, então a Terracap, então agora recentemente saiu a sentença, né, e o advogado lá foi o Dr. Mário Gilberto, ganhou. Né? E uma coisa que eu pensei que seria quase impossível, já que eles resolveram pagar. E ganhou e vai ter que devolver para os moradores já de Botânico. Legal. Então, esse é o advogado que a gente buscou como parceria, mas a gente vai levar esse contrato para discussão em Assembleia. Ótimo. Tá? E o condomínio já faz algum tipo de reserva para, se essa multa chegar a acontecer, já vai ter... Rapaz, a gente está sempre olhando para frente. Nós queremos pensar em pagar essa multa. Eu também não, de maneira nenhuma. Mas eu quero ser mais realista. Essa não, mas assim... Zerar, os advogados falam, zerar vai ser difícil, zerar essa multa, entendeu? A gente tem que ser realista, Tupão. Zerar a gente não vai zerar, não. Zerar de zero valor, não. Alguma coisa vai ter que... Vai acontecer, né? Mas e já estão fazendo um fundo? O que acontece? Nós fizemos, na última Assembleia, né, que foi na Assembleia de março, nós já tínhamos essa expectativa de avançar na regularização, porque nós temos falado o seguinte, vou fazer a obra de águas pluviais, depois é o quê? Regularização, não é isso? Sim. Então nós, inclusive, criamos na Assembleia o fundo para regularização, tá certo? Já tem algum valorzinho lá pequeno, porque a gente ainda está fazendo recuperação ambiental. Fundo da regularização, então, mas está criado. Mas se vier, pode ser utilizado. Por enquanto não está sendo utilizado. Não, mas se precisar. Isso, exatamente. E a gente vai agora. A ideia é ampliar um pouco o recurso para esse fundo e a gente se preparar para os gastos, não só de honorários advocatícios, mas, por exemplo, agora a gente vai precisar do documento. Nós pedimos, por exemplo, agora um estudo ambiental para a gente poder mostrar, entrar no recurso, só para você ter ideia, fazendo o estudo da área do condomínio desde... Né, antes da instalação até agora, para mostrar exatamente esse histórico que já levou em conta. Sido utilizado. Então a gente contratou um engenheiro ambiental para fazer esse estudo fundamentado, etc., usando todos os recursos de tecnologia e tal, e também colocar que o PDOT traz, que era regularizável, etc., explicar a questão da onde que está instalado e tal. Por quê? Para colocar, porque o desembargador, principalmente na Vara do Meio Ambiente, os caras sabem, mas o desembargador não necessariamente, eles lidam com todos os assuntos. Então a gente quer trazer isso para o processo, para ele falar, peraí, o condomínio está assim, aconteceu isso e tal. Então são coisas que a gente vai ter que gastar ao longo desse processo de regularização. Então, num determinado momento, tem que atualizar, a gente tem que atualizar o projeto urbanístico, por exemplo. Então a gente já tem ali um fundo para isso. Tudo para subsidiar o processo da melhor maneira possível. Para a gente evitar ficar esse desgaste toda hora. Gente, vamos pagar aqui
vão ter que dar uma cota para a gente fazer isso, só fazer aquilo. Então a gente quer utilizar os recursos de acordo, principalmente, e é lógico, em algum momento que a gente tiver um desembolso maior, né, que não houver caixa, a gente vai chamar a Assembleia e falar, gente, temos tanto, tem que pagar tanto, vamos ter que cotizar aí para poder resolver, além de né? todo o trabalho físico que vocês vão ter com essa decisão, ainda vai ter esses custos, que eu estava imaginando isso, para reaver todas essas certidões, documentos, como para você ter que fazer tudo isso, o condomínio vai ter que gastar com isso. Realmente Sim, foi não algo... tem jeito. Faz parte, não tem jeito, né? A gente vai ter que correr atrás. Né? E existe alguma, nessa decisão, chegou a ser comentado uma hora para suspender o pagamento da taxa condominal? Não tem. Absolutamente. Não tem nenhuma razão para isso, né? Não tem nenhuma razão. Uma dúvida que chegou para a gente também, alguém questionou. Não. A instituição Condomínio RK continua funcionando absolutamente normal. Nós só suspendemos as obras por uma questão de cautela, até que o nosso recurso seja recebido no tribunal e o tribunal diga quais os efeitos em que estará recebendo o recurso, a apelação. Mas, no mais, o condomínio continua com toda a plena atividade. E as obras de manutenção do condomínio? O condomínio também vai fazer só emergencial, né? Assim, a manutenção... Um buraco, exatamente. Tem um buraco, tem um risco, vai lá e fecha aquele buraco, entendeu? Mas a gente, tem afundamento na rua. Afundamento na rua não vai causar nenhum dano, assim, não tem risco de vida, não vai causar acidente, tem nada. A gente vai deixar, então vai suspender. Então nós vamos concentrar nas atividades de poda, roçagem e tal, essas atividades do dia a dia. Aquela rua do Antares já acabou? Já terminou? Terminou, graças a Deus. Faz um tempo que eu não vou lá. Sim, mas a rua está finalizada. Terminou, está finalizada, graças a Deus. Quer dizer, ainda tinha que a gente ia trocar ainda as plaquinhas ali e tal, né, da calçada que danificou um pouco e tal, mas a gente vai deixar isso para depois. A calçada também não vai poder mexer. Como o Dr. Paulo falou, a gente tomou essa decisão de suspender em respeito à decisão judicial, porque a gente não quer que pensem que a gente está querendo confrontar a justiça. Pelo contrário, nós sempre respeitamos, fizemos tudo dentro da ordem, tudo dentro das autorizações, então a gente não quer ter esse tipo de interpretação, embora haja possibilidade, né? Embora exista a possibilidade de interpretação diferente, né, doutor Paulo? Existe possibilidade, mas a gente não quer entrar nesse mérito. Como nós falamos, embora a sentença só produza seus efeitos depois do trânsito em julgado, mas por cautela, como o juiz disse que é para suspender, nós suspendemos, tá? Por cautela. Porque direito é assim, um interpreta de uma maneira, o outro de outra. Então pode ser qual é o pensamento do juiz. Não ficou claro. Na sentença não ficou claro. Se é para suspender de imediato ou se aguarda o trânsito em julgado, né? Mas em termos só de obra. O resto todo da sentença é passivo de apelação e de efeito posterior, só com trânsito em julgado. Derrubada de casa não produz efeito imediato. Só ocorreria, vou estar bem longe, assim, remotamente, se o tribunal do DF, o STJ e até o STF dissesse que era para derrubar as casas. Porque nós estamos preparados, viu, gente? Nós estamos preparados para ir ao TJ, que é o tribunal aqui do DF, e para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e, se for o caso, irmos até o Supremo, porque é uma decisão tão injusta, tão absurda, que não é possível ela se sustentar. E por que o Supremo, doutor Paulo? Porque atinge o direito constitucional de moradia. De moradia. Entendeu? Isso. Que é o Tribunal Então, Constitucional. exatamente. Né? E essa suspensão, a partir do momento que entrar com recurso, a suspensão das obras pode... É isso que eu falei. Nós vamos aguardar o que o tribunal vai dizer. Se recebe. Depende da manifestação do tribunal. O recurso no efeito devolutivo e suspensivo. Nós acreditamos que receberá nos dois efeitos. Esse efeito suspensivo da decisão do juiz. Isso, exatamente. Então temos que aguardar o tribunal se manifestar. Para quem quiser voltar a fazer alguma obra, por favor, aguarde o tribunal se manifestar. Isso, exatamente. Certo. A última pergunta para finalizar, que foi até engraçado que eu recebi. O RK vai ser demolido?
De jeito nenhum. Não tem a menor condição. O RK vai ser regularizado, Vai cabeça ser de Deus. regularizado. E vamos ser o melhor condomínio do DF. Como já estamos chegando lá. Chegando lá, né, Paulo? Vamos sim. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Nós Acho que deu para agradecemos. tirar bastante dúvidas, deixou bem claro tudo. E quem quiser ter acesso ao processo, a tudo mais, procura a administração Pode procurar a administração. diretamente. Foi bom você falar isso. Eu gostaria de aproveitar e dizer, não acreditem em fofoca. Gente, pelo amor de Deus. Tem, ainda bem que são poucos, mas tem morador aqui que quer derrubar os muros. Tem morador que entrou com ação para desconstituir o condomínio. Tem morador que mora em condomínio e não quer pagar taxa de condomínio. Felizmente são poucos. Né? Tem condômino aqui, falando coisas aí, que teve até casa, até já levada a leilão por não querer pagar taxa de condomínio. Ora, eu venho morar em condomínio obrigado? Não, eu venho de livre e espontânea vontade. É uma decisão pessoal morar em condomínio, ou seja, um domínio comum a todos. Então, quando eu venho, mas não está registrado no imóvel, não tem importância. O condomínio pode ser formal ou informal. Quaisquer pessoas que se reúnem e fazem um empreendimento e resolvem dividir as despesas, é um condomínio. Isto aqui é um condomínio informal. Então, eu quero pedir às pessoas que tiverem dúvida, quando ouvir essas lorotas, isso é lorota, de que o condomínio é regular, que vai ser cassado, que vai deixar de existir, que vai ser demolido, não acredite. Por favor, qualquer dúvida, procure a administração. Nós temos lá as pessoas orientadas, capacitadas para tirar qualquer dúvida. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Júnior da Informática, Apoio Contabilidade e o Centro Veterinário Pet RK. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo episódio. Boa noite.